Você já sentiu que estava à beira de algo extraordinário, mas uma voz interior ou um obstáculo externo o impede? Imagine que você está em uma encruzilhada. De um lado, o caminho do conforto, onde tudo é familiar, seguro, mas limitado. Do outro, uma estrada desconhecida, cheia de desafios e incertezas, mas também promessas. Seus maiores sonhos, seus objetivos mais audaciosos, a versão de si mesmo que você ainda não alcançou. Napoleon Hill nos ensina que a maioria opta pelo caminho fácil porque teme o desconhecido, mas os grandes, aqueles que mudam o mundo, escolhem o caminho difícil. Todas as figuras que você admira, de inventores a líderes, enfrentaram essa mesma encruzilhada. Eles não eram mais fortes ou mais talentosos. Eles simplesmente escolheram seguir em frente, mesmo quando o medo, a dúvida ou o fracasso os perseguiam. Napoleon Hill acreditava que essa decisão, forçar-se a continuar quando tudo lhe diz para parar, é o primeiro passo para uma vida extraordinária. Tomemos o exemplo de Abraham Lincoln, uma figura profundamente admirada por Napoleon Hill. Antes de se tornar presidente, Lincoln enfrentou uma série de contratempos que teriam abalado qualquer um. Ele fracassou nos negócios, perdeu eleições e sofreu perdas pessoais devastadoras. Ele poderia ter olhado para outros líderes de sua época e sentido que não estava à altura da tarefa. Mas, de acordo com Napoleon Hill, Lincoln tinha uma qualidade que o tornava diferente: a determinação de não desistir. Cada derrota era uma lição, cada rejeição, um motivo para continuar. Hill nos ensina que o sucesso não é a ausência de obstáculos, é a vontade de superá-los. Então pergunte a si mesmo agora: o que está te segurando? É o medo do fracasso, a crítica dos outros, o conforto do que é familiar? Napoleon Hill nos desafia a deixar essas desculpas para trás e seguir em frente, porque do outro lado da resistência está a sua transformação. Vamos falar sobre como você pode começar. Napoleon Hill insistiu na importância de um propósito definido. Sem um porquê claro, qualquer desafio pode parecer intransponível. Seu propósito é como um farol na tempestade, guiando você quando tudo parece escuro. Por exemplo, Martin Luther King Jr., um homem que Hill teria admirado, não enfrentou o ódio e a violência por acaso. Ele o fez porque tinha um propósito, claro, igualdade para todos. Esse propósito lhe deu forças para continuar, mesmo quando o mundo lhe disse para desistir. Napoleon Hill nos ensina que seu propósito não precisa ser tão grandioso quanto mudar o mundo. Pode ser pessoal, como criar uma vida melhor para sua família, dominar uma habilidade ou deixar um legado. O importante é que seja seu. Então reserve um momento agora. Pergunte a si mesmo: o que me motiva? O que eu quero realizar? Escreva seu propósito no papel, leia-o todos os dias e deixe que ele seja seu guia. Como disse Hill, um propósito. Claro, é o combustível que transforma sonhos em realidade. Mas um propósito não basta se você não o apoiar com ações. Napoleon Hill nos dá uma ferramenta essencial: definir metas concretas. Metas são os passos que transformam sua visão em algo tangível. Sem elas, seu propósito é apenas um desejo. Pense em pousar na Lua em 1969. Não foi um sonho que se tornou realidade magicamente. Foi o resultado de objetivos específicos: projetar foguetes, treinar astronautas, superar falhas técnicas. Napoleon Hill nos ensina que seus objetivos devem ser claros, mensuráveis e alcançáveis. Por exemplo, se você quer escrever um livro, não diga "um dia eu farei isso". Comprometa-se a escrever 500 palavras por dia durante 6 meses. Anote seus objetivos, divida-os em pequenos passos e siga cada um deles com disciplina. Como disse Hill, metas são a ponte entre o que você imagina e o que você alcança. Então anote uma meta agora, algo específico que você deseja alcançar nos próximos 3 meses. Torne-o visível, publique-o onde você possa vê-lo todos os dias e comprometa-se a trabalhar para alcançá-lo, sem desculpas. Agora, quero que você faça algo. Diga em voz alta: eu não vou parar. Meu propósito me guia e meus objetivos me levam ao meu destino.
Sinta como essas palavras reforçam seu comprometimento. Napoleon Hill acreditava que falar em voz alta programa seu subconsciente, transformando suas palavras em crenças profundas. Faça isso todos os dias e você verá sua determinação se fortalecer como se estivesse construindo músculos mentais. Vamos agora falar sobre resiliência, um pilar central da filosofia de Napoleon Hill. A vida não é um caminho reto. Ela é cheia de provações, fracassos e momentos de dúvida. Mas Hill nos ensina que resiliência não é evitar a dor, mas aprender a crescer através dela. Thomas Edison, um homem que Hill estudou com admiração, enfrentou mais de 10.000 tentativas frustradas antes de aperfeiçoar a lâmpada. Ele poderia ter desistido, mas, segundo Hill, Edison via cada fracasso como uma descoberta. Eu não falhei, disse ele. Eu só encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Essa mentalidade é o que Napoleon Hill nos incentiva a adotar. Quando você enfrentar um contratempo, não o veja como o fim. Pergunte a si mesmo, o que isso está me ensinando? Hill nos ensina que todo desafio é um professor disfarçado e, ao se forçar a continuar, você transforma os fracassos em combustível para o seu sucesso. Como desenvolver essa resiliência? Napoleon Hill recomenda praticar a persistência deliberada. Comprometa-se a não desistir, mesmo nos dias mais difíceis. Por exemplo, se você estiver trabalhando em um projeto e sentir que está estagnado, não pare. Faça algo, mesmo que pequeno. Revise uma ideia, escreva uma nota, dê um passo. Como disse Hill, a persistência torna o impossível inevitável. Portanto, identifique um desafio que você está enfrentando agora e decida. Não vou desistir. Estou seguindo em frente um passo de cada vez. Essa prática, segundo Hill, constrói uma mentalidade que não se curva diante da adversidade, mas se fortalece a partir dela. Se esta mensagem ressoa com você, se você sente a sabedoria de Napoleon Hill acendendo uma centelha dentro de você, não a deixe se apagar. Clique no botão de inscrição agora mesmo. É grátis e você não tem desculpas. Napoleon Hill também falou sobre a importância de enfrentar as críticas. Quando você busca algo grandioso, nem todos irão aplaudi-lo. Haverá céticos, aqueles que lhe dirão que é impossível, aqueles que o criticarão por ousar. Mas Hill nos ensina que a crítica não reflete sua coragem, ela reflete os limites dos outros. Galileu Galilei, um homem que Hill teria admirado, foi condenado por afirmar que a Terra girava em torno do Sol. Ele poderia ter desistido diante da oposição, mas continuou. De acordo com Napoleon Hill, grandes pessoas não são paradas pela opinião dos outros. Elas usam a crítica como combustível para sua determinação. Então, da próxima vez que alguém duvidar de você, diga: a dúvida deles não é a minha verdade. Minha visão é maior. Hill nos ensina que seu propósito é mais forte do que qualquer crítica se você escolher não deixar que ela o impeça. Para lidar com críticas, Napoleon Hill recomenda distinguir entre críticas construtivas e destrutivas. A primeira ajuda você a crescer. A segunda apenas busca te segurar. Por exemplo, se alguém apontar um erro em seu trabalho com a intenção de te ajudar, ouça e aprenda. Mas se alguém lhe disser que seus sonhos são irrealistas, sem oferecer soluções, ignore-o. Hill nos ensina que cercar-se de pessoas que apoiam sua visão é crucial. Encontre aliados que acreditem em você, que te desafiem a ser melhor, não aqueles que te arrastam para baixo. Como disse Hill, as opiniões dos outros não definem seu destino, suas ações, sim. Portanto, identifique alguém em sua vida que te inspire e entre em contato com essa pessoa. Compartilhe seus objetivos, aprenda com a experiência dela e deixe que o apoio dela te impulsione para a frente. Vamos agora falar sobre a adaptação, outro princípio fundamental de Napoleon Hill. A vida é um rio em constante movimento, e aqueles que têm sucesso são aqueles que aprendem a navegar em suas correntes. Dwight Eisenhower, um líder que Hill teria estudado, demonstrou isso como presidente dos Estados Unidos. Na década de 1950, ele enfrentou um mundo em transformação, a Guerra Fria, tensões raciais, mudanças econômicas.
Em vez de se apegar a estratégias ultrapassadas, Eisenhower se adaptou. Ele criou o sistema de rodovias interestaduais, equilibrou o orçamento e navegou por crises internacionais com pragmatismo. Napoleon Hill nos ensina que adaptação não é desistir, é inteligência estratégica. Se um plano falha, não se apegue a ele. Pergunte a si mesmo: como posso ajustar minha abordagem? Hill recomenda que aprendamos continuamente, leiamos livros, busquemos mentores, façamos perguntas. Como ele disse, o homem que se adapta cresce, o homem que estagna desaparece. Para praticar a adaptação, Napoleon Hill sugere manter uma mentalidade de aprendiz. Por exemplo, se você está em um trabalho que não o desafia mais, não se acomode. Aprenda uma nova habilidade, faça um curso, explore outras oportunidades. Hill observou que homens como Henry Ford não estavam satisfeitos com o que sabiam, estavam sempre buscando melhorar. Ford não inventou apenas um carro, ele revolucionou a produção com a linha de montagem porque estava disposto a se adaptar. Portanto, identifique uma área da sua vida onde você pode aprender algo novo e se comprometa com ela. Diga: eu me adapto, eu aprendo e eu cresço. Hill nos ensina que essa mentalidade o mantém relevante e preparado para qualquer mudança. Agora vamos refletir juntos. O que está te segurando agora? É o medo do fracasso, a crítica dos outros, o conforto do que é familiar? Napoleon Hill nos desafia a identificar essas barreiras e superá-las. Diga em voz alta: não permito que nada me impeça. Minha força é maior que meus obstáculos. Hill acreditava que essas afirmações fortalecem sua vontade, transformando a dúvida em determinação. Faça isso agora e sinta como sua mentalidade muda, como você se sente mais forte, mais focado. Outro pilar fundamental da filosofia de Napoleon Hill é a crença em si mesmo. Hill observou que grandes nomes, como Muhammad Ali, não esperaram que o mundo os validasse. Eles se validaram. Ali não se tornou o maior por acaso. Ele declarou isso com convicção e demonstrou isso com ações. Napoleon Hill nos ensina que a crença em si mesmo é a base do sucesso. Se você duvida de sua capacidade, cada passo será incerto. Mas se você acredita que é capaz, você age com poder. Para construir essa crença, Hill recomenda relembrar suas vitórias passadas. Pense em uma ocasião em que você superou algo difícil, uma prova, um desafio pessoal, um fracasso. Esse momento é a prova da sua força. Diga: eu já venci antes e vencerei novamente. Como disse Hill, sua crença em si mesmo cria sua realidade. Para reforçar essa crença, Napoleon Hill sugere praticar a autossugestão. Todas as manhãs, passe alguns minutos conversando consigo mesmo. Diga: sou capaz de realizar grandes coisas. Minha força cresce a cada dia. Repita essas palavras com emoção, como se já fossem verdade. Hill acreditava que seu subconsciente absorve o que você lhe dá com convicção, e com o tempo, essas afirmações se tornam sua verdade. Por exemplo, quando Andrew Carnegie era um jovem imigrante desamparado, ele usava afirmações para reforçar sua visão de construir um império. Segundo Hill, essa prática o ajudou a manter a fé em si mesmo, mesmo nos momentos mais sombrios. Então comece hoje mesmo. Escreva uma afirmação que ressoe com você e repita-a diariamente. Hill nos ensina que essa disciplina mental pode transformar sua vida. Vamos agora falar sobre mentalidade, um tópico que Napoleon Hill considerava crucial. Sua mente é como uma tela. O que você pinta nela determina seu futuro. Se você encher sua mente de medo e desculpas, sua vida refletirá limitações. Mas se você a encher de esperança e possibilidades, atrairá oportunidades. Hill nos ensina que você pode escolher seus pensamentos. Quando sentir a negatividade se infiltrando, pare com isso. Substitua "eu não consigo" por "eu darei um jeito". Por exemplo, quando Henry Ford enfrentou problemas técnicos ao projetar seu automóvel, ele não desistiu. Segundo Hill, Ford treinou sua mente para ver soluções, não problemas. Pratique.
Isso, todas as manhãs diga: hoje eu escolho pensamentos que me fortalecem. Hill acreditava que essa disciplina mental transforma sua vida, um passo de cada vez. Para manter uma mentalidade positiva, Napoleon Hill recomenda cercar-se de inspiração. Leia livros que elevem seu espírito. Ouça histórias de pessoas que superaram grandes desafios e busque ambientes que reforcem sua visão. Hill observou que homens como Thomas Edison eram movidos por ideias que os motivavam. Edison não se limitou a trabalhar em suas invenções. Ele estudou, aprendeu e se cercou de mentes brilhantes. Hill nos ensina que seu ambiente mental é tão importante quanto o físico. Portanto, identifique uma fonte de inspiração, um livro, um podcast, uma pessoa. Comprometa-se a se conectar com ela regularmente. Diga: eu alimento minha mente com ideias que me fazem crescer. Hill acreditava que essa prática constrói uma mentalidade que não se curva diante da adversidade. Outro princípio poderoso de Napoleon Hill é a ação constante. Ideias, por mais brilhantes que sejam, são inúteis sem ação. Hill observou que grandes nomes como Amelia Earhart não apenas sonharam, eles agiram. Earhart não esperou permissão para voar. Ela assumiu o controle e quebrou barreiras. Napoleon Hill nos ensina que a ação é o combustível do sucesso. Você não precisa ter tudo planejado, você só precisa começar. Por exemplo, se você quer abrir um negócio, não espere pelo plano perfeito. Faça algo hoje. Pesquise, anote. Uma ideia, entre em contato com alguém. Como disse Hill, a ação transforma sonhos em conquistas. Portanto, identifique um passo que você pode dar agora e se comprometa com ele. Hoje eu ajo, sem desculpas. Para manter ações consistentes, Napoleon Hill recomenda a construção de hábitos. Hábitos são pequenas ações que, repetidas diariamente, levam a grandes resultados. Por exemplo, se você quer melhorar sua saúde, não busque uma transformação instantânea. Comprometa-se a caminhar 10 minutos por dia. Hill observou que homens como Ray Kroc, que transformou o McDonald's em um império, alcançaram o sucesso porque agiram consistentemente. Kroc não esperou por momentos de inspiração. Ele trabalhou todos os dias, sem exceção. Hill nos ensina que hábitos são a chave para nunca desistir. Portanto, escolha um hábito que o aproxime do seu objetivo e pratique-o por 21 dias. Diga: meus hábitos constroem meu futuro. Hill acreditava que essa disciplina cria um impulso que nada pode parar. Vamos agora falar sobre o seu ambiente, um fator que Napoleon Hill considerava essencial. Hill acreditava que as pessoas ao seu redor influenciam sua capacidade de seguir em frente. Ele chamou isso de mastermind, um grupo de aliados que compartilham sua visão e o impulsionam para frente. Pense em Andrew Carnegie, que se cercou de mentes brilhantes para construir seu império. Segundo Hill, você não pode se permitir estar perto de pessoas que alimentam suas dúvidas. Procure aliados que o inspirem, que acreditem em você, que o desafiem a ser melhor. Diga: eu me cerco de pessoas que reforçam meu propósito. Hill nos ensina que um ambiente positivo é como um vento favorável. Ele te leva mais longe, mais rápido. Para construir sua mastermind, Napoleon Hill recomenda ser seletivo. Nem todos merecem um lugar no seu círculo íntimo. Encontre alguém que você admire, alguém que viva os princípios de Hill, que haja com propósito e paixão. Entre em contato com essa pessoa, compartilhe seus objetivos e aprenda com a experiência dela. Hill observou que homens como Henry Ford não trabalhavam sozinhos. Eles colaboravam com outros para multiplicar seu impacto. Portanto, identifique uma pessoa que possa fazer parte da sua mastermind e dê o primeiro passo para se conectar com ela. Diga: eu construo um círculo que me eleva. Hill acreditava que essas conexões são essenciais para mantê-lo no caminho. Certo? Outro tema central na filosofia de Napoleon Hill é a autodisciplina. Hill observou que grandes nomes como Ray Kroc não alcançaram o sucesso por acaso. Eles o construíram por meio de esforço consistente. Kroc transformou o McDonald's em um império
porque se disciplinou para agir todos os dias, independentemente dos obstáculos. Napoleon Hill nos ensina que a disciplina é a chave para nunca desistir. Comprometa-se com pequenas ações diárias. Leia 10 páginas. Pratique uma habilidade. Reveja seus objetivos. Como disse Hill, a disciplina é a ponte entre o que você quer e o que você tem. Portanto, escolha uma ação diária e realize-a sem exceções. Diga, minha disciplina me leva ao meu destino. Para desenvolver a autodisciplina, Napoleon Hill sugere começar com pequenas metas. Por exemplo, se você quer melhorar sua produtividade, comprometa-se a trabalhar sem distrações por 15 minutos por dia. Hill observou que homens como Thomas Edison alcançaram grandes feitos porque dominavam as pequenas coisas. Edison não inventou a lâmpada em um dia. Ele trabalhou metodicamente, passo a passo. Hill nos ensina que a disciplina se constrói por meio da consistência. Portanto, escolha uma pequena meta e mantenha-se fiel a ela por uma semana. Diga, cada pequeno passo fortalece minha disciplina. Hill acreditava que essa prática o prepara para desafios maiores. Fé, um conceito que Napoleon Hill considerava transformador. Não se trata de fé religiosa, mas sim de uma certeza interior de que você pode alcançar tudo o que deseja. Hill observou que homens como Walt Disney não esperavam por provas de sucesso. Eles acreditavam em suas visões antes que elas se tornassem realidade. Disney enfrentou rejeição e fracasso, mas sua fé em seu sonho o levou a criar um império. Napoleon Hill nos ensina que a fé se constrói pela prática. Cada vez que você age apesar do medo, você fortalece sua fé. Diga, eu acredito na minha capacidade de ter sucesso. Hill acreditava que essa crença, combinada com a ação, é imparável. Para cultivar a fé, Napoleon Hill recomenda visualizar seus objetivos. Feche os olhos e imagine que você já realizou seu sonho. Sinta a emoção. Visualize os detalhes. Hill observou que homens como Henry Ford usavam a visualização para manter sua fé. Ford não apenas projetava carros, ele via em sua mente o impacto que eles teriam no mundo. Hill nos ensina que a visualização fortalece sua crença no possível. Portanto, dedique 5 minutos por dia à visualização do seu sucesso. Diga, eu vejo minha vitória e a torno realidade. Hill acreditava que essa prática alinha sua mente com seu destino. Paciência, um princípio que Napoleon Hill considerava essencial. Hill observou que grandes pessoas não esperavam resultados imediatos. Trabalhavam consistentemente, sabendo que o sucesso leva tempo. Por exemplo, Andrew Carnegie não construiu seu império em um ano. Ele passou décadas aperfeiçoando sua visão. Napoleon Hill nos ensina que paciência não é passividade. É a capacidade de continuar agindo enquanto espera pelos frutos do seu trabalho. Quando sentir que o progresso é lento, lembre-se, cada passo conta. Diga, sou paciente, mas não paro. Hill acreditava que a paciência, combinada com a persistência, leva você ao topo. Para praticar a paciência, Napoleon Hill sugere celebrar pequenas conquistas. Cada vez que você atingir uma meta, por menor que seja, reconheça-a. Hill observou que homens como Thomas Edison mantinham sua motivação celebrando cada passo, adiante por menor que fosse. Edison não esperava pela lâmpada perfeita. Ele valorizava cada experimento. Hill nos ensina que esses momentos reforçam seu comprometimento. Portanto, identifique uma pequena conquista recente e comemore-a. Diga, cada vitória me aproxima do meu objetivo. Hill acreditava que essa prática mantém você focado no longo prazo. Para encerrar, quero que você grave isto em sua mente. Napoleon Hill não nos deu apenas ideias. Ele nos deu um sistema para viver vidas poderosas. Tudo começa com uma decisão. Não desista. Aconteça o que acontecer. Defina seu propósito. Haja com disciplina. Acredite em si mesmo. Adapte seu caminho. Seja paciente e grato. Os grandes que Hill estudou não alcançaram o sucesso facilmente. Eles o forçaram passo a passo, com fé e persistência.
Aceite este desafio. Hoje, faça algo que o levará mais perto do seu objetivo. Não amanhã, agora. Como disse Hill, seu destino é forjado nos momentos em que você decide agir. Force seu caminho adiante. Obrigado por assistir ao vídeo. Inscreva-se para receber mais mensagens motivacionais e comente. Disciplina. Se você sabe que o verdadeiro poder está em seguir em frente, mesmo quando você não sente vontade.